Mateus capítulo 13, vamos encerrar nossa mensagem sobre o joio e o trigo hoje. Mateus capítulo 13. Hoje a gente encerra. Eu quero entrar em mensagem nova com você. Tem algo que Deus colocou no meu coração para o próximo domingo, que já está queimando já no coração. E eu vou falar daqui a pouquinho. Primeiro voltemos aqui então na parábola do joio e do trigo, ou do trigo e do joio, né? A ordem é essa. Amém? Vamos ler então? Mateus 13. Eu vou ler a parábola inteira e a gente vai parar no 29 e no 30, que é a mensagem, onde está a mensagem de hoje. Propôs-lhes outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao... Mateus 13, 24. Eu estou lendo Mateus 13, 24, tá? Propôs-lhe outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo, mas, dormindo os homens, veio seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E, quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então o joio? Rapidamente, só para a gente lembrar aqui, trazer a memória, a gente já falou que o diabo ele é assim, ele planta uma semente, sai e fica vendo o circo pegar fogo. Ele planta uma semente de ciúme no coração do casal, uma coisa desse tipo, depois sai e para ver o circo pegar fogo. Ele quer você empolvorosa, você desesperado, você agitado. Você já deve ter conhecido gente assim, que não tem paz nenhuma, né? É isso que o diabo quer. O diabo quer que você seja... Ele nem se preocupa se você é crente, está na igreja. A preocupação dele é que você esteja realmente firme. Se você não está firme, está agitado, nervoso, nervosa, cheio de confusão na mente, então ele não está nem aí. Você pode frequentar a igreja. Ele quer isso, né? Então, na parábola, Jesus fala que o inimigo, enquanto os homens dormiam, o inimigo veio e plantou uma semente maligna e se retirou. E ficou lá olhando a semente boa crescer, mas a semente maligna crescendo junto, que ele chama de joio, né? O trigo, a semente boa, o joio. Até passei um vídeo semana passada, onde um agricultor, ele pega a semente ele pega o trigo e pega o joio e mostra a diferença para a gente. Quem viu esse vídeo? A maioria viu. O homem pega, esfrega o joio, só tem palha, não tem nada dentro. O trigo, igualzinho o outro, só que ele esfrega, quando olha, está cheio de semente ali para a pessoa poder, então, comercializar, fazer as coisas, pão, farinha, essas coisas, tudo que você come aí tem trigo, né? O joio cresce junto, e se você for tirar o trigo, vai tirar o joio junto, e Deus vai ensinar sobre isso. Mas aqui, trazendo para nosso entendimento, eu falei com vocês que o diabo ele tem, digamos que ele faz isso bem, tá? Não vou dizer que ele faz mal, não. Ele sabe fazer isso, ele sabe entrar lá no meio da família, jogar uma semente maligna, sair, porque todo mundo naquela família não está bem com Deus. Ele planta, daqui a pouco está aquela família toda discutindo com o outro, gente saindo de casa, confusão. O pai e a mãe saem, a menina bota o rapaz dentro de casa para se prostituir, o rapaz bota a moça dentro de casa para se prostituir, com o pai e com a mãe dentro de casa. O cara quer colocar a mulher dentro de casa para se prostituir mesmo, nem respeita os pais que estão em casa. Alguns ainda esperam o pai sair, a mãe, para colocar dentro de casa alguém para se prostituir. Mas tem gente que até com a mãe em casa, pai em casa, a pessoa tem coragem de levar alguém para lá para se prostituir. São coisas que vão acontecendo que o mundo pode querer que você ache, querer colocar para você como normal, mas não é. É uma semente maligna, é o joio que está no trigo já. E a gente tem que abrir os olhos com isso. Amém, irmãos? Aí ele fala que quando cresceu a erva para frutificar, o joio apareceu também. Então eles crescem juntos. Aí a pessoa não sabe diferenciar o que é trigo e o que é joio, o que é bom e o que é ruim, o que é maligno e o que é benigno. A pessoa não consegue diferenciar. E Deus vai dar dica para a gente. Faz parte da mensagem de hoje. Vamos lá.
Então no 27 diz: e os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então joio? E aí já quiseram criticar o Senhor, o servo. Se o senhor plantou bom, por que tem ruim? Se o senhor plantou ruim também, nem sabia fazer. Irmãos, nunca pense que Deus fez alguma coisa errada. Isso é uma tentação que você tem que tirar da sua cabeça. Aqui não deu certo. Isso que Deus me deu aqui não deu certo. Como é que não deu? Isso acontece muito, sabe com o quê? Vou te falar, com namoro de jovem. Eu acho muito engraçado. Que o jovem vem e fala: poxa, eu quero namorar com fulano de tal, fulana de tal. Já orou? Oramos bastante. Deus confirmou? Confirmou. Um mês depois, desgostou, e aí parece que Deus desconfirmou. Aí você: não deu certo, não era para ser. Mas Deus não tinha confirmado um mês antes que era a pessoa certa para começar a namorar? E agora Deus desconfirmou? Que Deus é esse que confirma, desconfirma, confirma e desconfirma? Não é. Deus confirmou coisa nenhuma. E a pessoa que estava louca por causa dos olhos azuis dele, queria namorar de qualquer maneira, e arrumou um namorado e foi lá e falou que foi Deus que confirmou. Se confirmasse, a coisa daria certo. Se confirmasse, iria até o fim. Se confirmasse, daria noivado, daria casamento. Não confirmou porque não foi de Deus. Aliás, eu vou falar um pouquinho de confirmação hoje com vocês. Faz parte do próximo propósito nosso, tá? Voltando aqui então, no 27 ainda, né? Eles questionam, né? Porque tinha junto, né? E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram: Senhor, não semeaste tu no seu campo boa semente? Porque tem então um joio. E ele lhes disse: o inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? Semana passada eu falei disso, lembra? A soberba do homem. A pessoa não pergunta ao Senhor, não. O senhor quer que eu vá arrancar? Quer dizer, eu sei fazer. Isso é a soberba do homem, quando a gente começa a achar que sabe fazer tudo, e a gente então deixa Deus de lado e começa só a nossa vontade prevalecer. Isso é a soberba do homem. Não dá. Por mais que você seja perito no que você faz, perita no que você faz, não importa. Tem que pôr Deus à frente sempre. Amém, Jesus? Senão você cai na soberba do homem. A gente falou isso semana passada. 29. Agora começa a mensagem de hoje, para encerrar. Porém, ele lhes disse: não, para que ao colher o joio, não arranqueis também o trigo junto. Amém, pessoal? Deus, ele tem um propósito na minha vida, mas ele também tem um propósito na vida de vocês. Se eu não vivo uma vida de propósitos, eu nunca vou estar na vontade de Deus. Se o namoro é sem propósito, se o trabalho é sem propósito, se o salário é sem propósito, se você não tem propósito para a sua família, se não era nem para ser pai, não era nem para ser mãe, você não tinha esse propósito, não dá para viver uma vida sem propósitos. Amém, irmãos? Deus tem um propósito na sua vida. Pode ter, cada um aqui Deus tem. Eu não posso fazer de qualquer maneira as coisas. O diabo, ele entra sorrateiramente, a semente dele vai crescendo junto com aquelas coisas boas que foram plantadas. Se uma pessoa que não sabe fazer, for querer fazer, arrancar de qualquer maneira, vai arrancar a parte boa também. Ele deixa claro aqui isso, né? Ele fala: não faça isso, senão vocês vão arrancar o joio e o trigo junto com o joio. Eu acho que a gente perde muito com isso. Eu acho. Porque, assim, se eu for bater de frente com você por causa dos seus erros, eu vou terminar me tornando um pastor que julga você o tempo todo. E eu não estou aqui para julgar você. Você já tem quem julga você. A própria palavra. Foi Jesus que disse isso. Pelo contrário, ele falou que você não deve julgar ninguém, porque com a mesma medida que você julga alguém, você também é julgado. E se você decidir julgar alguém, ele diz: primeiro olha para o teu olho e veja se não tem você está procurando cisco no olho na vida de outra pessoa, mas na sua vida pode ter uma trave inteira. Primeiro você tem que olhar para você. Então ele é muito claro, não tem que ficar julgando as suas ações, suas atitudes. Não sou eu que arranco o joio, é ele que consegue. A palavra de Deus é a única que tem a capacidade de se tornar ceifador. Amém, irmãos?
Eu já comentei isso com vocês. Essa parábola, ela fala claramente da volta de Cristo, do que vai acontecer e de como temos que viver aqui na terra. É muito clara essa parábola. Nós já aprendemos boas coisas, estamos aprendendo mais hoje, mas é muito claro. Está falando da volta de Cristo, do que vai acontecer na volta de Cristo, de onde nós vamos ficar, permanecer para toda a eternidade quando Cristo voltar, e de como temos que viver aqui. Ele vai falar agora dos ceifeiros, por exemplo, que virão com ele. E a Bíblia, se você for, eu não vou pregar sobre isso, tá? Mas se você quiser pesquisar, você pode pesquisar, você vai ver. A Bíblia fala que Jesus vai voltar, que ele não toca mais nessa terra, que ele já tocou. Agora ele já está com o corpo glorificado, ele vai ficar nos céus, diz a Bíblia. Quem já morreu com Cristo vai ressuscitar com novo corpo e vai subir e vai encontrar ele nos ares. Por isso que ele falou: eu sou a porta, quem passar por mim vai passar, vai sair e vai se salvar, porque ele vai ser como uma porta no céu e nós vamos passar por ele. Os vivos na ocasião que estiverem vivos, a Bíblia fala, serão transformados, porque esse corpo é corrupto e tem que voltar para o pó, não pode entrar no céu. Ele vai dar um novo corpo para a gente. Amém, Jesus? E aí a gente também vai com ele. Depois ele vai tratar com quem ficou na terra e com quem morreu sem Cristo. Olha a importância de você permitir que Deus arranque o joio que está próximo, se tiver. E geralmente tem. Todos nós temos algum joio aí para ser arrancado. É só ter uma visão espiritual da coisa e permitir que Deus faça a obra dele. Porque eu não posso fazer. Não adianta eu apontar o dedo para você e falar de tudo de errado que você está fazendo. Não adianta eu fazer isso. O que adianta é eu lhe dar o ceifeiro, que é a palavra. Hoje, naquele dia, os ceifeiros, a Bíblia fala, são os anjos do Senhor, que vão separar os bodes das ovelhas. As ovelhas salvas, os bodes perdidos. Ele vai separar. Hoje o ceifeiro é a palavra. Ela serve de ceifeiro. Quando ela é revelada a você e ela toca na sua ferida e mostra o seu erro, ali é Deus querendo ceifar o joio. Se você permitir, ele vai ceifar o joio. E você, como trigo, vai ficar intacto. Por quê? Porque ele sabe fazer isso. Ele consegue penetrar e mudar seu caráter, sua forma de ver a vida, sua forma de viver, fazer você abrir mão de coisas que você deseja muito, que você tem muito prazer, mas que você sabe que está errado. Tem coisas que dá prazer, irmãos. Eu comentava aqui no outro culto. Vamos pensar num homem casado. E sem maldade alguma, num dia do aniversário, só um comentário que eu fiz, estou repetindo para vocês. Sem maldade alguma, uma menina, uma mulher vem e abraça ele, dando feliz aniversário pela gratidão que tem, por amor, mas um amor puro, às vezes de amizade mesmo, e abraça. E o homem sente uma coisa diferente naquele abraço, um toque diferente. Ele é casado, não está procurando ninguém para casar, já é casado. E aí, de repente, partindo daquele abraço, ele começa a ter um monte de pensamentos malignos com relação àquela pessoa. O joio está tentando entrar, sim ou não? Se aquele homem não pedir a Deus um ceifeiro, uma palavra revelada para tirar isso, ele vai ficar pensando naquela pessoa, pensando, querendo abraçar novamente. Quando encontrar, vai querer dar abraço, vai querer apertar. Tem gente que tem essa mania, né? Tudo quer dar abraço, tudo quer apertar a mão, tudo quer dar beijinho, né? Não importa se é casado, se é casada, não, tudo é a base de abraço, de aperto de mão, de beijinho para lá, beijinho para cá. E daqui a pouquinho o adultério toma aquele homem e ele não vai conseguir mais tirar o adultério dos olhos dele e ele vai perder a família toda e vai se destruir através do adultério. Mas entrou um sentimento na hora, ele percebeu, devia ter pedido: Senhor, envia um ceifeiro para mim aqui, porque o joio está tentando entrar, o joio do adultério. Aí Deus ia dar a palavra, ela viria, arrancaria aquilo, ele então cairia em si. Irmãos, todos nós passamos por tempos difíceis. Todos nós passamos por momentos que a nossa vida espiritual não está tão bem como deveria. Não é tão fácil assim se manter no topo. Tem gente que está vivendo o auge, glória a Deus por isso. Vivendo o auge da sua vida espiritual, da sua relação com Deus, está vivendo o auge. Essa pessoa não cai de jeito nenhum, ela está firme, firmona lá.
Amém, Jesus? Mas até essa pessoa que hoje está vivendo o auge da vida espiritual, em algum momento ela pode fraquejar. Ela é humana. Em algum momento ela pode sentir uma fraqueza. Jesus falou, o homem dormiu. É essa fraqueza que ele está falando. O inimigo veio, plantou o joio e saiu, retirou. Ele nem viu. Por quê? Porque não percebeu. Aquele abraço foi malicioso, aquele aperto de mão, aquela sensação que ele teve. Não percebeu que uma oportunidade maligna se lhe abriu e ele não viu que aquilo era maligno. Pelo contrário, achou até que era coisa boa e ele entrou e depois se arrebentou todo. Quanta gente está assim hoje, com a vida toda arrebentada? Você entendeu arrebentada como toda descontrolada, desorganizada, está perdendo tudo. E por quê? Porque está entrando onde não era para entrar, está recebendo o que não era para receber, está fazendo o que não era para fazer. Mas quando iniciou, ele achava que estava tudo bem. Está dando para entender, sim ou não? Ou está confuso? Mas vai clarear mais. Vamos para o versículo 30. Jesus dá a dica para a gente assim, ó. Então a gente não deve arrancar, tem que deixar ele arrancar, é a palavra que faz a obra. 30. Deixai crescer ambos juntos, até a ceifa. E por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio, atai-o em molhos. Para o quê? Para queimar. Mas o trigo, ajuntai-o no meu celeiro. Amém, Jesus? Então, ele aqui nesse versículo, ele fecha falando da volta dele. Ele está falando assim, eu vou voltar. Quando eu voltar, eu vou amarrar o joio, vou trazer os ceifeiros. Ele mesmo disse que são os anjos que vão fazer isso, que vão, num piscar de olhos, tá? Não tem esse negócio de tempo, não. Num piscar de olhos, eles vão fazer essa divisão entre joio e trigo. É claro, aqui está falando da volta de Jesus. E ele fala, os molhos de joio, que ele sabe o que é, quem é e o que está fazendo, vão ser lançados no fogo. Esse fogo aqui é o fogo do inferno, irmãos. É o fogo eterno, que algumas igrejas parece que esqueceram que existe o fogo do inferno, que existe o fogo eterno, e não querem mais pregar isso para não te espantar as pessoas, para as pessoas não correr risco das pessoas saírem da igreja. Não, tem que pregar. O pastor tem a obrigação de pregar que o fogo do inferno ainda existe. O fogo eterno ainda vai chegar para aquela pessoa. É algo real. Amém, Jesus? E ele fala, esses molhos vão ser recolhidos, amarrados e queimados no fogo. E o outro, o trigo, esse vai ser recolhido e vai para o meu celeiro. E aí, irmãos, o que você acha? Fogo eterno ou celeiro? Quem quer ir para o fogo eterno? Ninguém é doido, né, irmãos? Ninguém é doido. Mas quando aquela menina bonitinha, que não é a sua esposa, pisca para você, sorri para você, aperta sua mão maliciosamente, abraça você e te dá uma alisada maliciosamente, e você fica todo oriçado, você está indo para onde se você ficar dando ouvidos a isso? Você quer ir para o celeiro, né? Ninguém quer ir para o fogo do inferno. Mas às vezes as coisas acontecem. Amém, Jesus? Acontece ou não acontece? Principalmente quando você começa a dormir, você começa de repente a ver uma coisa que todo mundo está vendo que é errado e você não quer ouvir. Não quer ouvir pai, não quer ouvir mãe, não quer ouvir amigo, não quer ouvir o pastor. Pastor, então você passa longe, quer nem mais conversar. Porque o pastor toda vez fala com você a verdade e você não quer ouvir a verdade mais. Entende? A gente tem que abrir os olhos com isso. Nesse dia, aí eu estou falando literalmente, nesse dia não vai ter para onde correr, não. Nesse dia ele vem com os seus anjos e num piscar de olhos ele vai separar trigo de joio. Num piscar de olhos, bodes de ovelha estarão separados. Um grupo para o celeiro, outro grupo para o fogo. Acabou. Aqui, acabou. Aqui não tem mais jeito. Aqui não tem mais volta. Amém, Jesus? Aqui não tem mais volta. Hoje, Deus tem dado mensagens, palavras, revelações que servem de ceifeiros para separar o joio do trigo, preparando a gente para aquele dia. Só que muitos não querem ouvir. E é aí que está o problema. Muitos não querem ouvir. Muitos querem continuar vivendo do jeito que acham que tem que viver. Não podem
não podem ser contrariados. Só que não tem como. O evangelho, se converter, significa mudar de direção. Quando você se converte ao evangelho, significa que você sai da direção do mundo e entra para a direção de Deus agora. É lógico, claro, que o mundo vai bater de frente com você e você vai bater de frente com o mundo. Por quê? Porque o caminho do mundo não é o caminho de Deus. Quem quer se converter ao evangelho vai bater de frente. Amém, Jesus? Aí, se você lembra que Jesus falou que você deve amar a Deus acima de todas as coisas, acima de qualquer pessoa, e o amor seu por Ele tem que ser maior do que tudo, aí que você vai bater de frente mesmo. Jesus falou assim: não há um nesse mundo. Olha o que Jesus fala, irmão. Jesus era firme. Não vou nem falar pesado, firme. Ele falou assim: não há um nesse mundo que não deixe pai e mãe para me seguir, que eu não abençoe 100 vezes mais aqui na terra e ainda leve ele para o céu comigo. Qualquer pessoa. Ele vai direto na raiz, ele vai direto na relação de pais e filhos, a relação forte, ainda mais naquela época, família patriarcal, que o homem realmente era o cabeça do lar, a mulher estava realmente do lado ali dele, sempre para ajudar, sempre firme, sempre do lado do homem. Hoje está tudo meio que mudado. Mas naquela época, então, e naquela sociedade, era muito forte isso. A relação de pais e filhos era muito forte isso. O pai falou, está falado. A mãe falou, está falado. E as crianças obedeciam. Hoje a coisa está mudando. Não era para mudar, não. Mas está mudando. Tá ou não está? Não era, mas está mudando. Você vê jovenzinho aí, tudo já querendo botar as asinhas de fora. E os pais ficam sem nenhum tipo de autoridade. Mas não vou entrar nesse maraio de gato agora, não. Vamos deixar isso para outra mensagem em nome de Jesus. Eu quero que você entenda que hoje, para eu viver melhor aqui, a minha vida aqui na terra, Deus tem dado ceifeiros, palavras que são reveladas a mim, para que eu me ajuste. Se eu não me ajusto, essa culpa recai sobre quem? Sobre mim. Sou eu que não me ajusto. A palavra está sendo pregada. A mensagem está sendo dada. Continua a mesma coisa. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Isso não mudou e nem vai mudar daqui a 2000 anos. Homem de uma só mulher. Isso não mudou e não vai mudar daqui a 100 anos. 1 milhão de anos. Não importa o tempo que Jesus vai levar para voltar ainda. Não vai mudar. Podem queimar a Bíblia toda. Toda. Isso não vai mudar. Pode ser que você não tenha um exemplar da Bíblia daqui a alguns anos. Porque mandaram queimar tudo. E começou uma perseguição ferrenha e vai acontecer. É bíblico. Vai acontecer essa perseguição no mundo todo. E pode ser que queimem a Bíblia escrita, todas elas, e não permitam mais nenhuma gráfica de ir lá e colocar mais Bíblia à disposição do povo. Pode até acontecer, mas não adianta. A mensagem está aqui, ela vai permanecer até o fim, e quem não quiser, não quer. Acabou. A responsabilidade é nossa. Eu sou responsável pela minha salvação agora. Isso, pastor, aí é demais. Isso não é soberba, não? Não é, irmãos. Jesus morreu por você e te deu um caminho para a sua salvação. E ainda jogou uma luz naquele caminho. Está aqui 66 livros. Jogou uma luz naquele caminho e abriu o caminho e falou assim: agora é você. Porta larga ou porta estreita? Qual o caminho que você segue? Larga? Vai sozinha. Vai sozinha. Eu não vou dar a mão, não. Amém, irmãos? Ele foi... Essa foi boa. A gente não tinha combinado, não, mas ficou bom. Amém, irmãos? Jesus, ele fez o que tinha que fazer para a nossa salvação. Agora, porta larga, porta estreita, é você que escolhe. Quer ser trigo, quer ser joio, é você que escolhe. Quer estar no celeiro no final ou quer estar no fogo? Ele falou que os ceifeiros vão colher os joios, vão amarrar em molho e vão queimar. E esses mesmos ceifeiros pegarão o trigo e levarão para o celeiro do Senhor.
somos nós. A responsabilidade é minha. Se eu sou trigo, se eu sou joio, se eu vou entrar no celeiro ou se eu vou para o fogo, a responsabilidade é minha. Pode queimar a Bíblia, irmão. Pode sumir todas as Bíblias. Tem lugares, aliás, não sei se você viu uma reportagem, não vou falar o país não, até porque está sendo gravado, não vou falar o país onde foi, apesar que está na mídia. Se eu falasse também não teria nada demais, que está na mídia. Condenaram uma família inteira à prisão perpétua, porque pegaram o pai lendo a Bíblia. Nessa família inteira, aconteceu esse mês passado, tá? Foi mês passado agora, não foi no século XVIII, XVII, século XV, não. Mês passado. Condenaram uma família inteira à prisão perpétua, porque pegaram o pai lendo a Bíblia para a família, e nessa família tinha uma criança de 2 anos, que também está dentro da condenação. Ou as autoridades entram para tentar reverter isso, ou então a gente vai ter uma família toda, inclusive uma criança de 2 anos, condenada à prisão perpétua porque o pai estava lendo a Bíblia para a família. Aqui a pessoa quer sair da igreja porque o pastor falou duro, porque o pastor não agrada, porque a gravata do pastor é azul, porque o namorado brigou, porque o marido foi embora, porque o carro não é o que eu queria. A pessoa que está querendo sair da igreja. Foi mês passado, não foi no século passado não, foi mês passado que aconteceu isso. Como é que pode uma criança de 2 anos condenada à prisão perpétua, porque a família inteira foi... Porque o pai estava lendo a Bíblia, só lendo a Bíblia, ele nem estava pregando para outras pessoas não, ele estava lendo a Bíblia. Será que, sabe, as autoridades são tão preocupadas com tantas coisas, né, irmãos? E vira a cara para uma coisa dessa? Você viu isso nos jornais aí de alto movimento, nos jornais? Você viu? Entendeu? Amém, Jesus? Temos que abrir os olhos, irmãos. O diabo quer você junto com o joio ali misturado, para você depois não ser recolhido para o celeiro. A escolha, assim, a olho nu, é muito clara. Eu quero ir para o celeiro, não quero ir para o fogo. Mas essa escolha você tem que fazer todo dia, diariamente. Vou para um lado ou vou para o outro? Vou descer ou vou subir? Vou tocar nisso aqui ou não vou tocar nisso aqui? Vou entrar lá com ele ou não vou entrar? Vou me encontrar com aquela pessoa ou não vou me encontrar? A escolha é diária. Amém, Jesus? E é ali que Deus vai trabalhar na sua vida, ou não ele, ou o inimigo. Porque quando o homem dormiu, o inimigo entrou. Na parábola é assim: o homem dormiu, o inimigo entrou e colocou o joio junto com ele, e ele cresceu junto. Está dando para entender? Sim ou não? Preste atenção aqui agora, então. Salmo 103, versículo 13 e 14. Salmo 103, versículo 13 e 14. Eu quero que você veja, antes da gente servir a ceia, antes de a gente terminar a reunião, que você entenda que é vontade de Deus que você tenha uma vida na presença dEle, para que Ele possa te recolher um dia para o celeiro. Deus tem um propósito na vida de cada um de nós, e o primeiro dele é te levar para o celeiro dEle, é o primeiro deles. Mas Ele tem outros planos para você aqui também, aqui na terra. Tem outros planos para você. Só que aqui eu preciso permitir que os ceifeiros entrem na minha vida. E esses ceifeiros não somos nós. Esses ceifeiros são as palavras que você recebe, que vieram reveladas de Deus para a sua vida, e às vezes vão tocar na sua ferida, vão machucar até, que vai sentir aquele peso daquela palavra, mas se você levar em consideração aquilo e começar a respeitar aquilo, você vai ver que o que parecia ruim vai ser bom, o que parecia amargo vai virar doce, porque Deus está tirando, na verdade, limpando. E limpar dá trabalho, dá ou não dá?
Sim ou não? Pega uma coisa muito suja para limpar. Aliás, eu tô para pegar os jovens aí. Tem que lembrar para a gente. Eu termino esquecendo. Tirar um sábado para voltar lá no anexo lá limpar de novo. Quando eu cheguei aqui, eu tirei 2 caminhões de coisas velhas já daquele prédio lá. 2 caminhões. Deu trabalho. Foi o dia todo descendo, arrumando. Depois veio um caminhão, não deu, veio outro para pegar o restante que sobrou. E a gente limpou tudo. Mas eu andei por lá, já vi que está andando fazendo as baguncinhas lá de novo. Aí não vamos fazer, tirar mais alguma coisa. E dá trabalho. A palavra faz isso, ela limpa a gente. E se a gente permitir, Deus vai ser o cefeiro para a gente através de sua palavra, né? Salmo 103, versículo 13 diz: como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Presta bem atenção. Nós temos sempre alguma coisa para limpar. E se você for limpo hoje, daqui a uma semana o seu coração pode estar sujo novamente. Porque nós recebemos um bombardeio direto, diário, de coisas ruins. Sim ou não? De coisas malignas. A gente vê, hoje então, hoje nessa geração, a gente vê tudo, qualquer coisa que você passa, você está olhando e você vê aquilo ali, e você é bombardeado com informações diretas ou indiretas. É a tal daquela mensagem subliminar, o pessoal fala. Diretas ou indiretas, você é bombardeado com mensagens de todo tipo de malignidade. Então, isso tem que ser algo diário. É bom que você entenda que você tem um Deus que é um pai que se compadece do filho. O que isso significa? Que você tem um Deus que não desiste de você, que vai lutar por você até o fim para te colocar no celeiro dele. E eu vou te falar uma coisa: se você se perder para o fogo e não for recolher para o celeiro, a culpa vai ser estritamente sua, de mais ninguém, de nenhuma igreja, de nenhum pastor, de nenhum irmão, de nenhum amigo, de nenhum filho, de nenhum pai, de nenhuma mãe. Se você não entrar no celeiro e for lançado no fogo, a culpa vai ser estritamente sua. É nossa responsabilidade a salvação. Bem personalizado mesmo. Não tem como passar para outra pessoa essa culpa. Está dando para entender, sim ou não? Eu tenho um pai, você também tem. Nós temos o mesmo pai, que ele é um Deus que se compadece como um pai que se compadece do seu filho. Ele sabe. E Ele está disposto a te perdoar. Ele está disposto a te abraçar. Ele está disposto a te tratar como um bom pai trata seu filho. Mas Ele quer ver você agindo. Quer ver você determinado. Quer ver você querendo essa mudança. E Ele vai limpar. É Ele que limpa, não somos nós. É Ele que tira o joio. 14. Pois ele conhece a nossa estrutura. Lembra-se de que somos pó. Ele sabe da nossa estrutura. Ele sabe que a nossa estrutura, em comparação com o mundo espiritual, é fraca. Não pense que você que caiu esses dias, que Deus não olhou e não se compadece de você também. Compadece. Basta que você se arrependa da sua queda. É a única coisa que Ele quer, o arrependimento, irmãos. E quantas vezes for necessário. E se isso acontecer mais 10 vezes, 20 vezes, não sei quantas vezes, e toda vez você for correndo para os braços do seu pai, Ele se compadece de você. Ele é um Deus que é igual a um pai que se compadece do filho. O pai que é um bom pai não castiga seu filho quando tem que castigar? Castiga. Não é? Alguns são mais severos, outros são mais brandos, mas porque ele está educando o filho. Então ele não pode deixar o filho fazer o que bem entende. Então ele vai castigar. Ele vai brigar? Vai. Se ele vê o filhinho dele lá metendo a mão na areia, depois metendo a mão na boca, ele vai tirar o filho dali, vai cuidar, vai tirar daquele ambiente, vai brigar com ele, para não fazer isso, vai fazer mal para a saúde. Ele cuida. O nosso pai é igual. Só que ele conhece a minha estrutura. A minha estrutura hoje pode ser menor do que a estrutura dele. Então, se a minha estrutura for menor do que a dele, Deus reconhece a minha e a dele. Ele vai me levar até aqui. Se ele está mais estruturado, ele vai levar ele
mais à frente um pouco, e o outro mais estruturado que ele já vai um pouco mais à frente, e o outro que é um pouco mais estruturado vai mais à frente. Ele conhece a nossa estrutura física, mental, psicológica, espiritual, e ele prepara a gente. Irmãos, nunca vá além do que Deus quer, de onde Deus quer que você fique. Nunca tente ser mais do que Deus quer que você seja. Não caia nessa. Se Deus quer você rico, você vai ser rico. E vai ter estrutura para ser rico. Vai ser um servo de Deus, que vai ajudar muita obra de Deus, e vai ter sua vida abastecida pelo próprio Senhor. Você vai ser rico, vai ter uma melhor casa, melhor bairro para morar, melhor carro, melhor comida, melhor alimento, melhores colégios, melhores faculdades, melhor tudo. Mas aí você não pode perder aquela estrutura. Eu acho que alguns de nós não são ricos. Ele é dono da prata e do ouro. Alguns de nós não são ricos porque não tem estrutura para ser rico. Não tem. Se fosse, não estaria aqui. Se fosse, essa igreja seria muito pobre para você. Você começaria agora a eletizar a igreja, as amizades, e a perder sua raiz. Não tem estrutura. E por isso que Deus não prospera. Porque não tem estrutura. Ele conhece a estrutura de cada um de nós. Cabe a nós falar com Deus e falar: Senhor, estou aqui. Me dê mais estrutura, fortalece a minha estrutura para eu ir até o fim. Amém, Jesus? Ele sabe até onde você consegue ser tentado. Tem gente que se converteu, mas não pode pregar em alguns lugares, não pode visitar. Não dá. Tem gente que já é convertida há tempo, mas se for visitar, por exemplo, o orfanato. Alguém já foi visitar um orfanato aqui? Já foi? Vocês sabem o que eu estou falando, então. Vai lá sem estrutura visitar um orfanato para ver como é que você sai. Você sai de lá depressivo. Aqueles bebês lá jogados no lixo que eles levam para lá. Aquele bebezinho lindo que tem a sua cara, parece com você. Você fala: caramba, parece comigo, acho que Deus quer que eu adote. Não, ele quer que você ajude aquela instituição. Se ele quer que você adote, você vai adotar. Mas nem sempre ele quer. Só que você vai visitar um orfanato, dá vontade de você levar todo mundo para casa e ajudar para todo mundo. Só que você não tem condição para ajudar todo mundo. Você não pode levar todo mundo para cá, não pode adotar todas aquelas crianças. E aí a pessoa fica em depressão. Tem gente que não tem estrutura para visitar um orfanato. Asilo. Quem foi visitar o asilo? Poxa, irmão. Poxa vida. Eu acho que todo mundo que trabalha com evangelismo tinha que visitar esses lugares para ver. Asilo. Você vê os vovozinhos lá largado. Literalmente largado. O filho não vai mais, a filha não vai mais. O pessoal do asilo fala assim: ninguém vem mais ver. Vieram no início, mas ninguém vem mais. Só paga, deposita e ninguém vem mais. É a gente que cuida deles. Aí você fica lá, você vê a condição daquela pessoa. E aquelas pessoas, algumas instituições, outras, misericórdia, tinha que ser fechada até. Mas algumas são realmente, cuida direitinho. Aquela pessoa vira a família delas. Porque a família dela abandonou, porque agora está velhinho, né? Não traz mais retorno, né? Não pode mais pagar a faculdade do filho, né? Não pode mais dar roupa, dar mesada, dar nada, como fez quando estava com saúde, e agora ficam jogados lá. Eu falei para os meus filhos já: se vocês fizerem isso comigo, vocês vão ver só. Vou fazer igual Tiago e João, vou orar para descer fogo do céu. Que negócio é esse? Poxa, eu e sua mãe nos esforçamos para caramba para você agora me abandonar depois que eu fiquei velhinho? Que negócio é esse? Não, brincadeira. Eu já falei com Jesus: se eu ficar velhinho desse jeito a ponto de ir para asilo, pode me levar. Me leva. Não, me leve, irmão. Deus esses dias falou comigo: Ele não tem problema com a morte. Somos nós que temos problema com a morte. Ele sabe a minha estrutura. Esse corpo é pó, volta para o pó. Então ele não está preocupado com isso. Se tiver que levar, ele vai levar, vai voltar para ele está tudo certo. Nós é que ficamos sofrendo aqui. Ele não tem problema com isso. Sabia disso? Ele falou comigo esses dias sobre isso. Falou muito forte, aliás. Muito forte. De pessoas que não sabem lidar com isso. A mãe já está com mais de 100 anos já, querendo ir embora, e os filhos ficam lá: não deixa aí. Aí fica a mulher sofrendo lá e Deus querendo recolher a mulher. E a pessoa não consegue porque não sabe lidar com isso. Entendeu? Até um bichinho que morre. Eu senti a morte do meu bichinho. Morreu mais cedo. Senti pra caramba. Mas acabou, irmão. Acabou. Foi um bichinho, morreu, foi embora, acabou. Agora vou
passar um tempo até ter outro aí, e se tiver também, não sei se eu quero. Mas acabou, não é para estar em depressão porque o bichinho morreu. Acabou. Amém, Jesus? Deus não tem problema com isso, somos nós que temos, tá? Voltando aqui então, Deus conhece a nossa estrutura. Ele sabe até onde a gente pode ir. Agora, se Ele falar para mim, vai além, Ele me trouxe até aqui, ó. Se Ele falar para mim assim, vai lá, não cabe a mim questionar a Deus. Se Ele está me levando lá, Ele vai elevar a minha estrutura, Ele vai me dar a condição de chegar aqui. Porque por mim eu só chegava até aqui. Mas eu não conheço a minha estrutura, é Deus que conhece. Não fique com a sua vida travada por medo. Não fique com a sua vida amarrada. Você não conhece a sua estrutura. Eu não vou conseguir, vai. Deus está mandando, vai. Amém, Jesus? E você vai ver que Deus vai te honrar. Ele vai tirar o melhor de você. No bom sentido, né? Vai tirar o melhor de você para depois te dar o melhor também dele. Ele não deixa Ele fazer isso, né? É assim que Deus vai, sabe, esmagando o joio e ficando só você como trigo ali sendo abençoado. Deixa Deus fazer, irmãos. Pare de questionar a vontade de Deus, porque Deus tem um propósito na sua vida. Amém? Vamos lá, eu prometi e vou chegar lá. Ezequiel 19. Vamos parar, vamos chegar aqui. Não sei se eu vou parar aqui não. Eu prometi semana passada que eu ia trazer para você Ezequiel 19, né? A mensagem, uma revelação que Deus deu aqui para a gente. Ezequiel capítulo 19. E aí, fogo ou celeiro? Fogo ou celeiro? Celeiro, né, irmãos? Então preste atenção nessa revelação aqui agora, tá? Se você quer ir para o celeiro, não quer ir para o fogo. Todo mundo quer ir para o celeiro. Mas não adianta, irmão. Ninguém vai entrar na mala do carro e passar sem ser visto, não. Amém? Eu peguei uma blitz lá na linha vermelha esses dias, vindo lá do evento do missionário de Alcântara, quinta-feira, né? Aí eu entro na linha vermelha assim, tem uma blitz lá na frente, não sei por que estavam fazendo blitz ali, e eu vi que tinha uma como é que fala? Uma viatura de... Mas não era da polícia não, estava vindo atrás da gente assim, buzinando. Ambulância, né? Viu uma ambulância assim, eu fui sair um pouquinho assim, para ela passar, ela passou e parei. Né? A polícia está ali na minha frente, eu parei aqui, aí ela passou. Eu vi que tinha um carrinho branco coladinho nele assim, sabe? Para onde ela ia, o carrinho vinha atrás. Aí o carrinho passou, eu parei o carro, ela passou, o carrinho passou bem atrás, com 5 rapazes dentro. Esse carrinho que você tem que sair de perto, né? Que você vê carro com mais de 2 dentro, você tem que pular fora, sai de perto. Tem que ter cuidado, né? É igual moto quando tem 2. Com 1 já é complicado, mais com 2. Você tem que ficar perto, não. Aí tá, ele veio também seguindo. Lá na frente, a ambulância passou, aí ele ficou. Aí eu passei depois assim, fui embora. Tem gente que acha que vai passar desapercebido. Pode até passar. Mas nesse dia, não vai passar não. Amém, Jesus? Nesse dia, no dia do juízo, não vai passar. É por isso que Deus tem dado a palavra dele como ceifeiro para limpar a gente do joio. Para naquele dia, você poder passar e ir para o celeiro. Porque não adianta se esconder dentro do carro, achando que não vai passar pela blitz de Deus, não. Imagina, está lá Jesus, né? E o bope todinho atrás, um monte de anjo. Não vai passar, não. Entendeu? É sério o negócio. Então a gente tem que deixar Deus limpar a gente agora. Presta atenção nisso aqui. E tu levanta uma lamentação sobre os príncipes de Israel. Está falando de nós. Essa lamentação é para nós. E ele começa dizendo assim, e diz: quem foi tua mãe? Está falando da estrutura. Você teve qual estrutura? Quem te ensinou? Quem te amamentou? Quem te fortaleceu?
Quem te guiou? Qual é a estrutura que você tem? Quem foi tua mãe? Aí ele vai falar assim, ó. Uma leoa, entre leões, deitada, criou seus filhotes no meio dos leõezinhos e fez crescer um dos seus filhotinhos. Então ela tem filhotes, os leões estão ali, os leõezinhos, e ela tem o seu filhote. E ela faz esse filhote crescer mesmo assim. E esse filhotinho vira, a Bíblia fala aqui, ó, o qual veio a ser um leãozinho também, né? E esse leãozinho, o que ele aprendeu? Apanhar a sua presa, não é? E depois que ele aprendeu a apanhar a presa, a fazer as armadilhas lá para pegar a sua presa e tudo mais, o que ele fez? Devorou os homens. Eu entendi o seguinte, irmãos. Eu tenho a minha estrutura, eu tenho que saber que mesmo que não importa de onde você veio, lá desestruturado, morando em rua, não importa que você foi, importa quem você é agora. Você busca a estrutura de Deus e se estrutura na palavra do Senhor, você fica na rocha, amém? Agora, se um filhotinho dele, do bicho, ficar dentro de você, vai crescer. Essa mágoa vai crescer, essa arrogância vai crescer, essa vaidade vai crescer, esse ódio vai crescer, essa ira vai crescer, essa malignidade, essa malícia, essa maldade vai crescer. E quando crescer, vai preparar um laço e vai te devorar lá na frente. Vai te pegar, irmãos, cedo ou tarde. E se não pegar agora, quando Jesus voltar, ele vai olhar para você e falar, não. Aí vai vir os anjos, que são os ceifeiros, vão tirar o trigo e você vai estar como joio. Que negócio é esse? Está amarrado. Amém, Jesus? O que eu quero dizer com isso? Hoje é dia de limpeza do seu coração. Hoje é dia de limpar-se completa, é Santa Ceia. Limpe-se completamente. Não deixe, isso vai crescer. Esse filhote vai virar um leãozinho e vai devorar você. Não dê crédito a isso. Fala com Deus. Não importa nem a sua vontade, irmão, sinceramente. Não importa nem a sua vontade. Vá contra a sua vontade, se for o caso. Mas deixa Deus fazer. E Ele limpa hoje. E se amanhã o seu coração suja novamente, você limpa novamente. Por quê? Porque Ele é como um pai que se compadece do filho. Sabe que a nossa estrutura vai voltar para o pó. Ele conhece a nossa estrutura. Ele tem essa paciência, pode ter certeza que ele tem. Ele tem um grande propósito na sua vida e ele tem essa paciência para tratar com você. Limpe o coração. E se amanhã alguém sujou, faz de novo. E de novo. E de novo. E de novo. Não corra o risco de acontecer de naquele dia ele chegar e te encontrar como joio, misturado ao joio e ser arrancado para ser tirado. Não. Eu não quero isso para mim. O fogo não é para mim. O celeiro de Deus é para mim. E não fogo. Amém, Jesus? Não deixe esse filhotinho virar um leãozinho que vai devorar você depois. Para com essa conversa agora. Esse homem não é seu marido. Essa mulher não é sua esposa. Para com esse papo agora, essa conversa fiada de fazer maldade, que você vai se dar bem. Quem vai se dar bem fazendo maldade? Isso é conversa fiada, irmão. Isso é coisa de filme. Para com isso. Uma hora esse mal vai chegar, vai fazer a curva e vai voltar para você igual um bumerangue. Limpa o coração. Amém? É isso que eu queria falar.